Bom dia, boa tarde e boa noite para você em qualquer lugar que esteja vendo isso agora, a qualquer horário. Eu sou o José e vou continuar te ensinando a como mexer na Engine GDevelop na sua quinta edição. Hoje eu vou te ensinar a como inserir sprites e a criar um cenário bem simples e básico de plataforma. Então, vamos lá. Primeiramente, o mais básico de todos, abrir um projeto ou criar um projeto. No caso, eu vou criar um projeto novo com um tamanho customizado mesmo, nome de sprites, que é o que eu vou te ensinar a mexer. Vou deixar salvo no meu computador mesmo, pode ser nessa pasta. Na verdade, calma, vou mudar a pasta. Vou deixar aqui, já tá separadinho, bonitinho. Tá, vou otimizar para pixel art. E essas duas opções aqui não fazem tanta diferença, mas válido. E criar projeto. Ok, estamos na cena. Aqui a gente tem a nossa área de exibição, que vai ser importante para eu explicar como a gente vai colocar um efeito chamado parallax, porque a área de exibição ela meio que consegue carregar os objetos junto com ela. Então, se tem um objeto em grade aqui, ele vai se repetir. Mas enfim, estou me adiantando. Vamos lá. Primeiro, como eu adiciono um sprite aqui? É bem simples. Você cria um novo objeto. Você pode fazer um sprite ou um sprite em grade. No caso, primeiro eu vou fazer um sprite. Eu vou importar uma imagem, ou eu poderia criar com Piskel. No caso, eu já tenho umas imagens separadas aqui. Essa aqui vai ser a personagem, eu vou nomear ela de personagem. Perfeito. E como você pode ver, tem algumas coisinhas interessantes aqui. Por exemplo, essa parada de animação zero aqui. Que é basicamente o sprite, que é o objeto que a gente criou, ele vem feito para ser animado. Então você pode adicionar animações, você pode escolher o timing das animações, você pode visualizar como estão as animações, ou editar com pisca, que é o padrão. Enfim. E nomear as animações, no caso, parada mesmo. Enfim. E aplicar. Aqui a gente já pode trazer a personagem para dentro do programa e ela já vai estar aqui. Se você clicar em visualizar, você vai ver a personagem parada na janela de visualização. Ela tá toda torta, mas enfim. Só que, bom, só de um personagem não se faz um cenário, né? Você também vai precisar de terra. Nesse caso, a gente vai criar um sprite em grade, um tiled sprite, que basicamente vai ser muito utilizado para a criação de cenários, já que esse objeto vem com um comportamento de repetição de imagem. Ou seja, sempre que você colocar uma imagem nele, a imagem vai ficar se repetindo quando você esticar ela. O que isso significa? Que você consegue fazer um chão de uma maneira muito melhor, ou partes do cenário de uma maneira muito mais simplificada, usando o método de uh, tileset. Que é basicamente, você cria umas tijoletinhas do cenário com alguma proporção que você decidir, para ser usado no cenário inteiro. Ou seja, o chão sempre vai ser igual, a parede sempre vai ser igual, mas você consegue repetir isso por todo o negócio e vai otimizar muito a criação de jogo. Por que fazer isso, você me pergunta? Porque é o melhor jeito de otimizar e fazer um cenário relativamente rápido. Porque mesmo que demore para fazer a arte, você ainda vai conseguir reutilizar ela e não vai ficar estranho. Porque muito jogo usa isso e fica muito bom. No caso, vou escolher um arquivinho aqui, esse aqui. Bom, aqui temos o objeto de tileset que eu falei, onde a gente pode dividir isso aqui em 4 bloquinhos, que vão ser repetidos ao longo do nosso cenário. Por exemplo, essa rampa a gente pode adicionar em vários cantos, esse chão vai cobrir a parte mais externa do cenário, e essas outras duas partes aqui de baixo vão servir para evitar a câmera meio que sair do cenário, então eles vão ser mais estéticos e podem servir de parede também. Mas enfim, o que eu vou fazer é bem simples. Eu não vou usar isso aqui inteiro, né? Obviamente, eu vou usar uma parte disso. Então, eu vou primeiro recortar
a largura disso aqui. Opa, a largura. Deixar com 42. E pronto, a gente tem um bloco de cima e um bloquinho de baixo. Só que eles estão muito pequenininhos. Então vocês podem ver que as proporções não se mantêm muito bem aqui. Mas vocês já conseguem ver o efeito de repetição de imagem. Eu até posso diminuir a personagem, mas eu posso acabar deixando ela com uma qualidade meio baixa. Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer duas coisas. A primeira é aumentar a resolução desses bloquinhos para ficar um pouco mais proporcional com a personagem. O que é bem simples de fazer. Você pode tanto vir exportar e aumentar a escala, quanto enquanto você está exportando, você pode copiar esse número, trazer para cá, clicar em manter aspecto ratio, que é basicamente se eu mudar um número aqui, vai mudar embaixo também, para manter meio que uma proporção de larguras. E esse aqui vai aumentar também o que está dentro do canvas. Ou seja, se eu duplicar isso aqui, vai aumentar proporcionalmente. E se eu não fizer isso, e sei lá, deixar 40, aumentar errado, dá pra perceber que os pixels, eles meio que mudam um pouco. Isso pode acabar afetando bastante a sua pixel art, então é bom você tomar cuidado quando estiver mudando a resolução do pixel. Mas enfim. Aqui e lá. Creio eu estar no tamanho correto. E aí a gente vem aqui e aumenta também o tamanho. Então, essa largura por quanto? Por 336. Opa, bom. E aplicar. Pronto, agora já tá bem maior. E a gente já pode deixar a personagem de tamanho normal. Um pouquinho mais proporcional, definitivamente. Mas ela ainda tá maior que o cenário. O que não é uma coisa exatamente ruim, porque destaca mais a personagem. E bom, agora vocês conseguem, definitivamente, para quem aí tem problema de visão, vocês conseguem enxergar muito melhor o efeito. E também se repete para baixo. Então ele vai se repetir para todos os ângulos. Beleza. Já temos a formação básica de um cenário aqui. Só que você provavelmente vai querer também adicionar alguma animação na sua personagem. E é por isso que você vai usar o Sprite Sheet. Ah, mas o que é um Sprite Sheet? Bom, o Sprite Sheet é basicamente a maneira como você consegue transportar animações para programas. Comumente você vai usar Sprite Sheet. No Piskel você consegue trabalhar sem Sprite Sheet, mas o ideal é ter um Sprite Sheet mesmo. Então eu vou adicionar uma animação, que vai ser ela respirando, e criar com Piskel. Eu vou importar uma imagem em PNG, porque geralmente você vai salvar como uma imagem grande o Sprite Sheet. Então, de preferência, salve em PNG, que é mais garantido que você vai conseguir transferir para o Piskel, já que é meio limitado a quantidade de imagens e formatos que ele aceita. Então, vou abrir aqui o coisa e ok. Importante. Você tem que importar como um sprite sheet e você tem que saber as proporções originais. Nesse caso é 84 por 42. 42? Opa. 84 por 84. Ok. E vou importar. Ok. E beleza, temos aqui a personagem certinha já. E como você pode ver, recortou em vários frames, porque é assim que o Pisco trabalha. E aqui, ó, você já consegue vir aqui na direitinha e ver a... não consegue abrir porque não é o Pisco de navegador, mas aqui você conseguiria ver normalmente, mas enfim. Coloca a cara bem perto da tela que você consegue enxergar. Vou até diminuir um pouquinho aqui, ó, pra você ver. Ela respira um pouquinho e pisca os olhos. Essa é a animação. Bom, eu não vou te mostrar muito de programação agora, mas seria até que uma coisa bem simples de fazer. Porém, eu vou só simplesmente trocar as animações e deixar essa como animação zero. Então, sempre que começar a cena, ela vai estar com essa animação e não com essa aqui.
Ou seja, se eu começar a cena agora, ela vai estar respirando freneticamente porque eu esqueci de mudar o tempo. Mas calma aí. Vou deixar com 0,2 frames por segundo. Vamos lá. Ó. Ela respirou. Só que não tá repetido. Ok, pronto. Agora sim. Temos repetição e ela tá pra repetir. E ela tá com um tempo razoável. Ok, tudo certo então. Tá lá, ó. Que animaçãozinha incrível. Hum. Como você pode ver, a personagem ficou um pouquinho menor, né? Mesma situação. Você vai ter que aumentar a resolução dela, porque se a gente trocar aqui, a gente vai ver que essa aqui é bem maior, enquanto essa aqui é menor. Mas isso é tudo por causa do tamanho da imagem. Então é só você vir aqui e trocar o tamanho da imagem também, para 4 vezes ou 6 vezes, eu acho. Calma, não. Aqui. Ctrl V. Perfeito. Como você pode ver, aumentou todas as layers, então tá tudo certo. Sim, você pode aumentar com a sua animaçãozinha que vai dar tudo certo. E como você pode ver, agora tá no tamanho que a gente tá acostumado a ver ela. Tá lá, ó, incrível. Mas tem um pequeno problema. A gente ainda não consegue jogar com ela. E você deve estar se perguntando: bom, e agora? Já posso começar a programar? Não exatamente, porque você ainda não vai programar. Você pode fazer uma coisa muito mais simples: adicionar comportamentos. Primeiro você adiciona um comportamento no seu personagem de plataforma. E você pode aumentar a aceleração, desaceleração, o ângulo máximo que o personagem pode subir, ou seja, uma rampa muito íngreme, ele conseguiria subir se você deixar meio alto. A velocidade máxima que ele vai. No caso, imagina que ele vai acelerar a 1500 e a velocidade máxima dele é 250. Então, no momento que eu apertar o botão, ele já vai estar na velocidade máxima. Ou seja, tenha isso em mente para caso você queira fazer o seu personagem ganhar impulso, que é uma coisa que pode ser bem útil. Mas nesse caso eu vou só aumentar para deixar uns 400 para ficar um pouquinho melhor. Aí, se o seu jogo tiver escadas, pode ser interessante você aumentar isso aqui. A gravidade está bom, a velocidade de salto de boa. O tempo de sustentação do salto, se você ficar segurando a tecla, a personagem ela vai se manter mais tempo no ar. Então, para um jogo de parkour, talvez seja interessante deixar isso aqui. E a velocidade máxima que ela vai chegar na queda. Se você deixar muito rápido, é possível que o personagem acelere muito. Se essa for a sua ideia, é uma boa. Mas é bom prestar atenção nisso. E aí, por fim, essa pequena paradinha aqui de agarrar nas bordas de plataformas, que pode ser útil, mas não cheguei a trabalhar com isso aqui em específico. E eu não vejo isso sendo muito utilizado em plataformers. Então, se você quiser mexer, tá aí. E ok, uma coisa bem legal vai acontecer se a gente clicar em visualizar agora, que é a nossa personagem caindo pro esquecimento. Porque falta uma coisa muito importante: colisão. Porque num videogame é muito importante você se atentar à colisão das coisas. Porque colisão é um termo muito abrangente que a gente pode. Que basicamente pode resumir a verificar se dois objetos estão se interagindo. Ou seja, esses dois objetos aqui até tem colisão. Só que não acontece nada se a colisão deles. Se a colisão deles interagirem. Então, geralmente se fala que esse objeto aqui não tem uma colisão. Porque ele é só tipo. É como se eu jogasse uma imagem dentro de um jogo. Porque ela não tá fazendo nada. Ou seja, eu vou adicionar uma colisão de plataforma. Que vai basicamente permitir a nossa personagem pisar em algum lugar. Você vem em comportamentos, adiciona um comportamento e vai em plataforma. E aplicar. Mas, caso você não tenha percebido, eu estou dando clique duplo no objeto. Mas você também pode vir tanto aqui em editar objeto, apertar botão direito aqui e editar objeto ou editar comportamentos, ou dar duplo clique aqui também. Enfim, agora sim
eu vou fechar aqui. E agora sim a gente pode visualizar nossa personagem andando. Por padrão, a personagem anda nas setinhas, ela pula no espaço, e é isso, você já consegue ter uma personagem e uma base muito sólida de um jogo. Só que ainda tá meio sem sal. Então vamos lá. Um pouquinho de programação. Como você pode perceber, tá meio na cara que tá meio perto demais. E isso é uma coisa que você tem que se atentar quando você tá criando um jogo, que é a proximidade da câmera pro personagem. Então, aqui, mesmo que se a câmera seguisse a nossa personagem, que é uma coisa que a câmera ainda não tá fazendo, mas isso é fácil de arrumar, ainda tá muito próximo. Então vai ficar meio estranho, a não ser que o propósito do jogo e o jogo inteiro seja pensado com a câmera estando bem próxima da personagem. Que aí realmente você pode criar um jogo até que interessante. Mas o ideal para um jogo de plataforma é uma câmera mais distante. Por isso, para caso você precise, eu vou te ensinar a adicionar algumas coisinhas. Então, primeiro, você vai mexer na cena de eventos. Então, vamos lá. Adiciona um evento. Você não precisa adicionar nenhuma condição específica, mas para isso aqui ficar mais bonitinho, eu vou colocar uma condição de cena bem no começo da cena. Ou seja, o programa vai ver se a cena começou. Você também pode colocar outras condições. Você pode controlar as interações de objetos para acontecer algumas coisas. E é basicamente, no geral, é isso que funciona as condições. Agora que, quando começa a cena, isso é uma condição. Se a cena começou, algo vai acontecer. Então a gente adiciona a ação. E a gente vai adicionar uma ação geralmente você clicaria aqui para adicionar especificamente para um personagem. Mas nesse caso a gente só vai mexer com a câmera. Então você pode só pesquisar câmera e você vai perceber a primeira opção, ou alguma das opções, caso não seja a primeira, mas procura por câmera zoom e deixa como 0 alguma coisa, ou até 2 se você quiser aumentar o zoom. 1 é meio que o padrão, você não vai mexer em nada. Mas agora se você, sei lá, deixar 0.5, a câmera vai estar bem mais afastada agora. Clique em OK e é isso. A gente já tem uma câmera bem mais afastada agora. Um pouquinho melhor, eu diria, mais espaçoso. E a personagem tá até conseguindo respirar melhor. Perfeito, então. Agora vamos lá. Vou deixar a personagem parada mesmo, porque ficaria estranho com essa animação tocando o tempo todo. Mas enfim. Tá, eu comecei a fazer um cenário. Só que eu não cheguei a terminar ele ainda. Porque ainda é só uma plataforma aleatória num espaço vazio. E cabe a você, programador, preencher isso da melhor maneira possível para deixar o seu player um pouquinho mais desafiado ou até interessado em explorar esse mundo. Ou seja, vem comigo. Para começar, você tem que se atentar a desafios. Por exemplo, isso aqui poderia ser um leve desafio para o seu player tentar pular. Isso aqui é só uma plataforma um pouquinho mais elevada, que não adiciona muito para gameplay em si, mas pode ser interessante caso você queira fazer um terreno um pouquinho mais alto que leva para algum lugar. Então você pode pensar, poxa, tá começando a subir um morro, então você coloca algumas decorações aqui em cima, como uma árvore zona ou coisa do tipo. Você tem sempre que tentar pensar como agradar o seu jogador e como manter ele entretido no jogo. Então jogar coisas novas para ele, jogar desafios, por exemplo, colocar uma plataforma mais embaixo aqui com um buraco pode ser um desafio interessante para ele. Mas você tem sempre que pensar quais mecânicas você tem e quais desafios você consegue jogar para cima do jogador. E principalmente, o jogador tem que ver os mapas e achar e entender como chegar do ponto A até o ponto B. Aqui é uma mecânica bem simples. Ele pula. A primeira coisa que o jogador deve fazer quando começar a jogar é pular. Então ele provavelmente já vai conseguir fazer isso logo de cara. Mas se tiver mais coisas para o jogador fazer, então seria interessante colocar alguns tutoriais, enfim. É bom sempre manter em mente que
o cenário tem que mostrar algo para o jogador. Pode ser um tutorial meio escondido, meio sutil, pode ser uma história ou pode ser só um cenário bonito. Mas você tem que estar em mente as mecânicas que você tem para conseguir utilizar direito com o jogador. E bom, é isso basicamente. Ah, agora, saindo do lado mais técnico e mais explicativo de como fazer um cenário, vamos para a parte mais bonita de fazer um cenário, né? Primeiramente, para fazer o céu, eu não vou usar nada específico para as cores. Eu vou simplesmente alterar a cor da camada de fundo, da cor de fundo. E eu vou pegar um azul aqui. Esse azul, deixa eu ver. Eu acho que esse azul aqui tá legal. E vou adicionar uma coisinha para não ficar um espaço muito sem nada. Eu vou adicionar um sprite em grade. Eu vou escolher o arquivo. Vou escolher o arquivo que vai ser essa aqui. Que são só algumas nuvens que eu adicionei, que eu acho que estão na proporção correta. Não estão. Mas tá, vou aumentar elas também. Não, elas estão demais na proporção correta, calma. Vamos lá. Opa. Deixa eu diminuir elas um pouquinho. E deixar elas numa proporção mais certa. Ok. Ctrl C, Ctrl V. E é isso. Como você pode ver, mexer em resoluções no Piskel é um pouquinho complicado, mas mais por conta das contas que você tem que fazer. Só que é relativamente bem de boa. Quando você sabe com o que você está trabalhando e com as imagens que você está trabalhando, você consegue deixar tudo numa proporção bem agradável. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, vou trazer as nuvens pra cá. Opa, calma, cometi um erro. Pra o que eu tava falando no começo funcionar, que é o Parallax, que é basicamente o fundo se movimentando junto com o personagem para fazer sentido, você vai precisar adicionar uma nova camada. Calma, aqui. Adicionar uma camada que você vai ter que colocar para trás da camada base, ou para baixo nesse caso. E eu vou renomear de fundo só porque, sim. Agora sim, você clica para você estar mexendo na camada de baixo. Então não, você não está mexendo na camada de cima. Você ainda consegue interagir, mas você pode ver aqui nas propriedades do objeto que ela está na camada de fundo. Então se eu colocar as nuvens aqui, a nossa personagem vai estar sempre na frente, o chão vai estar na frente. Agora se eu coloco eles na camada base, é possível que eles passem, ó, eles vão ficar na frente. E o efeito de parallax no GDevelop especificamente, ele vai funcionar para camadas que estão para trás da camada base, ele vai funcionar melhor. Então, enfim, posiciona da melhor maneira possível esses seus objetos, de preferência alcançando a tela toda. Você pode colocar mais para baixo, mais para cima. Alguns você pode, geralmente, quando você vai trabalhar com isso, você faz alguns que sejam do tamanho da tela, ou seja, mesmo que o sprite, a arte em si não seja toda do tamanho exato da tela, você deixa tudo isso aqui, ó, encaixadinho bonitinho. Mesmo que tipo não tenha essas nuvens aqui de baixo, seja só isso, você tenta deixar isso para deixar o mais encaixado possível e ficar bem preciso. Mas enfim, temos as nuvens aqui. Agora, se eu clicar em visualizar, não vai ter nada muito especial, mas a gente já consegue ver um cenário mais bonito se formando. Então, vamos lá. Vamos adicionar os detalhes de gameplay necessários. Primeiramente, a câmera tem que seguir a personagem. Só que para isso, eu uso algo em específico. Eu venho aqui no gestor de projetos e mexo com isso aqui, as extensões. No GDevelop existem muitas extensões. Você pode até criar uma, mas geralmente é bem provável que você vai acabar usando uma hora ou outra alguma extensão, porque ela ajuda demais. São basicamente comportamentos criados pela comunidade para te ajudar. No caso, eu vou usar essa aqui, a Smooth Camera. Você pode até pesquisar por ela, caso ela não apareça com tanta facilidade. Põe ela, Smooth Camera, que ela vai... Basicamente, é uma câmera que vai seguir suavemente o personagem. E ela é feita para 2D.
Então tá lá, tá adicionado. E se você quiser, você pode retirar, você pode renomear também a câmera irada. Pronto. E bom, agora você tem que adicionar esse comportamento na sua personagem. Vem aqui, adiciona o comportamento e... aqui. Smooth Camera. Uou. Tá lá. Com isso aqui, a câmera já vai começar a seguir a personagem. Mas você pode mexer pela velocidade dela e algumas coisinhas um pouquinho mais avançadas de bordas que ela não pode seguir ou você pode basicamente mexer o quanto a câmera vai se movimentar e o ângulo mais ou menos que ela pode ficar longe do seu personagem principal, já que ela vai estar seguindo ele sempre. Ele vai estar sempre centralizado nela. Ou seja, em resumo, eu consigo já me movimentar bem melhor agora. Porque eu consigo ver o cenário que eu criei. E ó, pulaço. Eu não alcanço. Ok. Mas ó, reparem no fundo. As nuvens não estão ficando num canto específico. O que, se a gente tivesse criado e deixado as nuvens na camada base, elas provavelmente iam ficar para trás. Mas como elas estão no fundo e dentro da área de exibição, então elas vão estar sempre acompanhando. Só que não é bem assim que a gente quer as personagens. As personagens não, as nuvens. A gente quer umas nuvens se movimentando, porque afinal na vida real faria sentido elas se movimentarem com a gente andando. Agora a gente vai para nossa querida cena de eventos, onde a gente vai criar uma outra ação. Só que não dá para criar aqui, porque basicamente é uma ação que a gente clica nas nuvens e vai em deslocamento X da imagem, definir como câmera center X, essa aqui. E ela já está tecnicamente, as nuvens já seguem o centro da câmera por causa da área de exibição. Só que a gente quer que elas fiquem mais lentas. Então o que a gente vai fazer é dividir elas por 6. Então o programa vai definir sempre o X dela como o centro da câmera, só que dividido por 6. E ok, isso até funcionaria, só que tem um ponto aqui, um porém, que esse no começo da cena vai fazer com que, assim que a cena comece, as nuvens elas vão ter o centro mudado pro centro da câmera, só que depois não vai mais funcionar. Então o que a gente faz? A gente pode criar um novo evento ou simplesmente tirar esse no começo da cena que eu usei só para exemplificar uma condição. Ou você pode, sei lá, colocar outras condições que você acha interessante. Mas para essas coisas aqui não são necessárias. É bem provável que você só vai ficar perdendo tempo. Mas tem algumas coisinhas mais de cenário, assim, que você pode simplesmente só criar um bloco de eventos e adicionar uma ação. Inclusive, vai funcionar bem melhor. E só pra deixar um pouquinho mais bonitinho, eu vou adicionar um comentário. Só pra separar. Então, aqui, ó. É câmera e parallax. Perfeito. Então, assim você consegue dividir melhor as suas sessões e tal. Então, eu conseguiria criar um novo evento aqui e adicionar um comentário para conseguir dividir melhor, ou até adicionar sessão, que vai... Enfim, só alguns detalhes caso você queira organizar melhor o seu código. Adiciona comentário, adiciona sessão, que você vai conseguir dividir bem melhor. Não esqueça de sempre salvar o seu projeto. Isso é um ponto bem importante. Ok, com isso aqui a gente já tem uma coisa bem mais funcional agora. Como você pode ver, a personagem anda, as nuvens se movimentam lá atrás, a personagem esquece de pular. Mas, ok, a gente já tem quase um cenário de plataforma aqui. Só tapa aqui pra trás, porque geralmente os cenários vão pra direita. Aumenta o pulo da personagem, porque tá bem pouquinho. Pra uns 900. Aplicar. E, ok.
Com isso aqui, a gente já pode considerar com quase uma base de jogo pronta. É tipo, a personagem consegue andar, consegue se movimentar, você já tem um chão, você já tem um cenário de fundo. Se você continuar criando a partir daqui, você consegue criar um jogo muito sólido. E, bom, parabéns, você oficialmente aprendeu a criar um cenário simples, a adicionar sprites, fazer o efeito de parallax e ainda mexer um pouquinho no estilo de programação do GDevelop, que como você pode ver, é extremamente simples. Bom, é isso. Obrigado por me assistir e tchau.